E aí pessoal, tudo bem? Ok, bom, vamos lá. Nós estamos nessa correria aí por causa da pandemia, né, do Covid-19, e a gente tem que seguir essas regras, né, essas normativas que está sendo estabelecida pela nossa unidade. Então, uma das maneiras de que vocês, alunos, não sejam prejudicados é justamente a gente trabalhar com essas videoaulas e a gente está nesse contato meio distante, né? Mas ao mesmo tempo a gente está próximo, a gente está levando para vocês as aulas normais aí, né, da que a gente tem que estar se comunicando, tá bom? Se cuidem, não saiam de casa, né? Tenha em mente essa questão dos cuidados, né, que a gente tem que ter, e vamos seguir, né? Vamos embora, vamos lá. A primeira atividade que a gente vai estar fazendo deixa eu ver aqui com vocês, é a questão, a nossa aula hoje é sobre a sustentabilidade, né? Sustentabilidade, né? Ela vem da palavra sustentável, né? Que por sua vez deriva do latim da palavra sustentare, né? Que significa nada mais nada menos que sustentar, né? Conservar, cuidar, apoiar. Bom, esse conceito da palavra sustentabilidade, ele teve origem a partir de uma reunião da ONU, né, em Estocolmo, na Suécia, em 1972. Isso aconteceu, né? E nela alguns assuntos foram tratados e abordados, e foram dois desses assuntos, né? O primeiro assunto foi sobre a degradação ambiental e a poluição. Esses dois assuntos, então, tratados na ONU em 1972, foram discutidos e estabelecidos para vários países. Na Conferência do Meio Ambiente e Desenvolvimento, na ECO 92 ou Rio 92, que ocorreu no Rio de Janeiro, foi consolidado um conceito de desenvolvimento sustentável. Tá? Esse desenvolvimento sustentável ele passou a ser entendido como uma ação de longo prazo, né? De maneira que a utilização dos recursos naturais fossem utilizados pela humanidade de forma racional, né? Para que não se findasse, para que não se extinguisse ou terminasse os recursos naturais, né? Mesmo sabendo que há uma degradação, né? Uma antropização que nós, como espécie humana dominante, fazemos em cima do nosso planeta. A utilização dos recursos naturais em demasia faz com que realmente ele vá acabando, né? Então, no Rio 92 também surgiu, juntamente com esse desenvolvimento sustentável, a Agenda 21, que foi um documento com normativas, né, que estabeleceu um comprometimento dos países para que houvesse as soluções desses problemas socioambientais e de ação antrópica, né? De fundo de ação antrópica, para a solução dos problemas socioambientais, né? A Agenda 21 ela trouxe reflexões sobre o planejamento participativo, né, em nível global, nacional e local, e a sua meta ela foi estimular a criação de uma nova organização econômica e dentro das civilizações, né? No Brasil, já a Agenda 21 ela teve uma prioridade de ações programadas, onde o programa de inclusão social, um conceito de distribuição de renda igualitária, né, acesso à saúde e educação. Claro que isso é um termo foi uma ação de longo prazo, a gente pode até não ver resultados disso ainda hoje, mas isso está previsto então na Agenda 21 para que os países tentem pelo menos chegar a esse aspecto, né, de uma renda igualitária, um acesso à saúde e à educação, né? O desenvolvimento sustentável ele visa a sustentabilidade não só em questão de áreas urbanas, mas também em área rural, né? Preservação dos recursos naturais, essa é a linha principal, né? Tanto como recurso hídrico, minerais, áreas florestais, e envolvendo isso tem uma questão de ética, né? Associado também à política e a planejamentos, né?
Os planejamentos eles foram reforçados em 2002 numa chamada Cúpula da Terra sobre o Desenvolvimento Sustentável, que ocorreu na África do Sul, em Joanesburgo, onde surgiu assim, a maior integração de dimensões econômicas, né? Mostrando que as empresas também e os países com a sua economia participassem, né, das questões sociais e ambientais por meio de programas e políticas concentradas em questões sociais, né, e especialmente nos sistemas de proteção ambiental. Bom, o termo sustentabilidade ele foi incorporado dentro da política, não só na questão legislativa, mas também nas áreas empresarial dos países, né? E o meio de comunicação em massa foi muito importante nesse aspecto para a organização das comunidades e da sociedade civil. Porém, o termo sustentabilidade ele parece não ser assim, compreendido ainda quando deparado com causas de insustentabilidade em nível global. Isso porque acreditamos que o desenvolvimento dos países eles continuam sendo medidos por meio de crescimento de produção no que se dá por meio da exploração dos recursos naturais, né? Então, o desenvolvimento dos países estão ligados em cima de, por exemplo, petróleo, mineração, né? A extração de madeira e a utilização dos recursos hídricos, né? Para energia, por exemplo, né? Então, a utilização dos recursos naturais ela é uma fonte econômica muito grande para os países. E a utilização desses recursos naturais de forma desordenada, ela pode levar à escassez e a gente pode ficar sem a natureza como um todo, não é? Então existem essas normativas para tentar levar os países a uma conscientização de que a manutenção dos recursos naturais é de extrema importância. A preocupação com a sustentabilidade, né, ou melhor dizendo, o uso consciente dos recursos naturais, novas alternativas e ações em relação ao planeta e as implicações para o bem-estar coletivo, elas estão em muita evidência nos dias de hoje, né? Há uma discussão que envolve essa questão da sustentabilidade a nível global. A gente vê, por exemplo, a discussão sobre o clima, né? O aquecimento global. Esse é um exemplo bem clássico, né? Então, o tempo distante, né, em que sofreríamos as desvantagens do uso irracional dos recursos naturais já é algo concreto e não mais um enredo de ficção científica. Agora, a questão está presente em nosso cotidiano, tanto nas escolas, nas organizações, né, nas empresas e nas ruas das nossas cidades. Okay? O desequilíbrio causado por uma consciência ambiental errada é um problema presente da atualidade. Mas temos que entender que a origem dos problemas provavelmente teve, na verdade, o seu maior pico no início da Idade Contemporânea, com a Revolução Industrial, marcada pelo desenvolvimento das máquinas a vapor, né, em 1760. Os avanços tecnológicos, né, proporcionaram a exploração dos recursos naturais em larga escala nesse período, né, aprofundada pela descoberta e o domínio da eletricidade, por exemplo, em 1870. Né, e a invenção do motor alimentado por combustíveis fósseis, né, em 1876. Então toda essa inovação ela gerou a utilização desenfreada dos recursos naturais, né, levando a uma escassez em massa, né, de muita matéria-prima. E essa utilização tão degradante não deu tempo de que a natureza viesse novamente a reproduzir, né, e ter esse ciclo de sustentabilidade, né? Então isso era importante ter pensado na época. Hoje a gente então corre atrás dessa problemática. E essa guinada tecnológica ela foi responsável então por melhorias do crescimento econômico,
Mas também grandes problemas decorreram a partir disso, né? Foi a falta da responsabilidade, né, acerca da necessidade de um crescimento ecologicamente viável, né, e de um socialmente correto das civilizações em relação ao uso desses recursos naturais. Os visionários da época, é interessante isso, né, de um texto aqui, dizendo assim, ó, os visionários da época encaravam a poluição das fábricas como característica de uma civilização vitoriosa e próspera. E como diziam na época da segunda evolução industrial, onde há poluição, há progresso. Olha que frase chocante. Onde há poluição, onde há destruição, onde há degradação do meio ambiente, onde há a utilização descontrolada dos recursos naturais, há progresso. E isso é totalmente equivocado, essa ideia. Porque onde ocorre uma degradação demasiadamente sem um controle, nunca mais você vai ter aquela matéria-prima de utilização. Porque não há um tempo hábil de sustentabilidade, de um ciclo de sustentabilidade na utilização dessa matéria. Então você finda a sustentabilidade de uma localidade, de uma região, né? A partir dessa linha equivocada de pensamento que eles tiveram lá atrás. Fato é que a percepção dos efeitos colaterais do modelo industrial, marcado pela desigualdade social e pelas péssimas condições de vida dos operários e degradação dos recursos naturais, tornaram a questão ambiental mais complexa para os dias de hoje, né? Entender o que aconteceu na história e tentar resolver isso hoje é uma das maiores problemáticas que nós temos no planeta. Desde a década de 1960 e 1970, mesmo com as profundas mudanças socioculturais, né, indicam-se as grandes reflexões sobre os danos causados ao meio ambiente, gerando assim os primeiros esforços para uma conscientização ecológica com uma postura mais ativa. Então veja, quando a situação complicou, a sociedade teve que se mobilizar rapidamente. Os naturalistas, os estudiosos do momento precisavam pôr a cabeça no lugar e pensar direitinho quais seriam as formas que deveriam agir para que todo recurso natural não fosse escasso. Então houve essa preocupação e houve essa mobilidade para que isso ocorresse. Gradualmente, lógico, o tema deixa de ser uma luta de grupos específicos, né, com naturalistas ou cientistas que visionavam isso, mas se tornou então um desafio global a questão da sustentabilidade. Fatos como o lançamento, por exemplo, A Primavera Silenciosa em 1962, por Rachel Carson, marca uma inovação do alerta sobre o uso indiscriminado, por exemplo, dos agrotóxicos, que se tornou um dos primeiros best-sellers sobre a questão ambiental, num contexto de primeiros debates sobre a luta ecológica, né? Na utilização de agrotóxicos no cultivo de produtos que chegam à mesa da população, né? Aí entra a questão do consumo. Começou aí então já uma mobilidade e vir à tona discussões publicadas, né? Isso que é o mais interessante, publicar esse assunto e bater de frente com grandes empresas. A ONU começa então a fomentar debates. Temos a primeira aparição do conceito então do desenvolvimento sustentável, seguida pela Rio 92 e a Agenda 21, né, e as suas proposições. Mas não é só a ONU, né, a arena ou o lugar desse debate, mas também nos meios de área rural, meio urbano, no campo educacional, nas escolas dos municípios, nas escolas estaduais, também nas universidades, né, ONGs e diversas outras esferas que venham surgindo, por exemplo, o governo, né, gestão de discussão sobre essa questão da sustentabilidade, né, discussão que corre assim progressivamente e envolve assim ideias e atitudes que podem ser fundamentais nessa empreitada. Um questionamento importante é um método de sociedade baseada no consumo e o cuidado com as consequências de nossas ações enquanto a sermos consumidores responsáveis. Por exemplo,
Os produtos, quando nós consumimos, quando não mais utilizados, onde nós descartamos? Como a gente se desfaz desse produto que não é já mais útil ou já ficou obsoleto? Quais são os impactos no meio ambiente que nós causamos como sociedade? O que a gente interfere no meio ambiente por chamada de ação antrópica, a ação feita pelo homem? Quais são os impactos que nós causamos? Quando falamos em economia, a questão do consumo e comércio desenfreado, até a exaustão dos recursos, é vantajosa tanto em âmbito coletivo quanto em âmbito individual. Será que o consumo é primordial? Será que nós precisamos realmente ter gastos contínuos e desnecessários? Se eu tenho já um telefone, por exemplo, eu preciso ter o modelo Mega Blaster Power do mercado? São exemplos simples. Se a gente colocar isso no âmbito geral, a gente vai ver que a gente consome demais as coisas e a gente não pensa na matéria-prima utilizada para a produção desse produto que nós estamos consumindo. A gente não pensa nas consequências que nós causamos ao meio ambiente quando a gente está utilizando produtos ou consumindo coisas que poderiam ser mais simples. A vida mais simples é muito melhor. São conceitos que a gente precisa começar a estabelecer em nossa vida. Lembra da pegada ecológica? É bem naquele sentido. Como que a gente vive? Qual que é o meu modo de vida em relação à sustentabilidade da minha localidade? Os problemas a serem combatidos não estão apenas nas grandes empreitadas empresariais ou governamentais, mas também em nossas escolhas no nosso cotidiano. Está em jogo a continuidade da sociedade humana, suas atividades econômicas, seus aspectos culturais e sociais, e, é claro, ambientais. Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, garantindo a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro, para gerações futuras. Certamente a transição para esse novo modelo sustentável, ela não acontecerá do dia para a noite. Haverá tempo, é uma ação de longo prazo. Lembram? O funcionamento da sociedade de consumo pode deixar de ser predatória e inconsequente para investir em soluções baseadas na inovação, com a tendência do uso, por exemplo, do ecodesign, de um consumo sustentável e de toda essa engrenagem que só funciona com uma demanda de mudanças no comportamento. Lembram da pegada ecológica que a gente discutiu nas primeiras aulas? A questão é que marcas você quer deixar para o seu legado. Lembra da história que eu falava? Se eu conseguir mudar a ideia da minha família e dos meus vizinhos, em termos de ecologia, em termos do que é importante na pegada ecológica, já terei ganho uma boa parte, já terei um bom sucesso naquilo que eu estou me dedicando a estudar, que é as ciências biológicas. Não podendo perder de vista as consequências de cada escolha que fazemos. Isso tem que estar muito claro em nossa cabeça. A saber que as consequências serão compartilhadas por todos os seres vivos, com base naquele tripé de respeito que a gente já havia comentado, onde o meio ambiente, o crescimento econômico e a igualdade social andam em conjunto, economia, social e ambiental. Esse ciclo de ações nesse tripé precisa estar em conjunto com a sustentabilidade ambiental. Ok? Muito bem, galera, essa foi a nossa aula de sustentabilidade. Esse conceito de sustentabilidade a gente tem que colocar em prática realmente na nossa vida, essa questão da pegada ecológica, a forma que nós vivemos, o que nós consumimos, para que nós consumimos, e saber que toda a minha ação gera uma reação, toda a minha atitude vai ter uma resposta. Então, o que eu fizer para a natureza, de certa forma, ela responderá. Pode ser meio quase que uma historinha isso, ou um conto, mas é real. O que a gente plantar, a gente vai colher. A forma que a gente escolhe viver
é aquilo que vai se refletir no nosso futuro e para aquela geração que a gente que está surgindo aí, né? O que você fizer hoje, a geração futura vai colher, ok? Valeu, galera, tamo junto, próxima aula, próxima semana, mais uma matéria e estudar aqui. Valeu, se cuidem, hein? Abraço!